A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, pregadores, pregadoras da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo para vocês, com algumas dicas a respeito de pregação. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do principal passo para a pregação. Quero tomar um tempo de vocês aqui diante desse assunto que é tão importante, e até o final do vídeo eu quero declarar para vocês qual que é o principal passo para você chegar até uma pregação eficiente, uma pregação que ela venha trazer o resultado esperado diante da congregação, ok? Vamos ao vídeo. Pastor Denilson Lemes aqui com vocês. E já quero, antes de entrar no meu assunto, dizer a vocês, caso não seja inscrito nesse canal, se inscreva. Se esse vídeo sobre o qual nós aqui vamos falar for interessante para você, já deixa aí o teu like, tá bom? Compartilhe também com aquele irmão, com aquela irmã que quer aprender a respeito de pregação, de sermão, tá bom? E vamos juntos, eu trouxe para vocês aqui um slide e eu quero um vídeo aqui bastante tranquilo, claro, objetivo com vocês nesta oportunidade. Na tela aí, nós temos o primeiro passo da pregação. Eu tenho certeza absoluta que você já parou para pensar a respeito dos passos da pregação. Mas eu trouxe essa frase aqui para vocês. Não importa quantos passos eu tenho que dar até chegar o momento da pregação propriamente dita. O que eu quero dizer ou falar com vocês a respeito da pregação propriamente dita? Ela é o momento do púlpito. Então, todas as vezes que eu utilizo essa expressão, eu estou me referindo ao momento do púlpito. Ali é o momento da pregação. Porém, antes que eu chegue neste momento crucial da pregação, eu antes já dei alguns passos até chegar ali. E é sobre isto que realmente nós precisamos aqui conversar. Não importa quantos passos você vai dar. Alguns darão 3, outros darão 4. Isto aqui não é o importante. Olha só, podem ser 3, 4 ou 5, mas para se dar qualquer passo, indiscutivelmente, eu preciso do primeiro passo. É este aqui que nós vamos falar dele nesta oportunidade, nesse vídeo, e até o final do vídeo eu esclareço para você qual que realmente é. Porque, lógico, qualquer coisa que você vá fazer, se você não der o primeiro passo, evidentemente você não dará os outros. Ou então aquela pergunta, como que eu faço para dar início a alguma coisa? Ora, dê o primeiro passo. Portanto, este primeiro passo que eu dou em direção a qualquer tipo de objetivo, de alvo que eu tenho, ele indiscutivelmente, como colocado aqui nesse quadro para vocês, ele é o mais importante. O que mais eu tenho aqui? Não é possível querer falar sem que antes tenha a mensagem de Deus para entregar. Quantas vezes nos deparamos com essa situação? Que pessoas, que irmãos, que irmãs querem lá na igreja falar, eles querem chegar lá diante do povo e transmitir uma mensagem. Mas espera aí, se você está diante da igreja e você quer falar, é preciso então você ter essa mensagem com você. Porque se você não tem mensagem, o que você vai querer falar? Você vai lá na frente do povo falar por falar? Ou então você
vai abrir um texto bíblico de forma aleatória e você fará a leitura ali e assim você sai comentando de forma indiscriminada aquele texto? Não. Então você precisa realmente receber de Deus uma mensagem para você entregar. Por isso, nós sempre dizemos, a primeira coisa é ter a mensagem para entregar. Todo o arauto, naquela ocasião do Império Romano e outros impérios, que iriam diante do povo para falar algo em nome do rei, ele não poderia ir até lá num dia, num momento que ele desejasse. Chegar lá e reunir o povo, gritar para o povo e começar a falar algo do povo da sua própria cabeça. Não era assim? Ele tinha uma mensagem. Então o rei chegava até ele e entregava para ele a mensagem escrita e ele iria então, como arauto, transmitir essa mensagem lá para o povo. Estava falando em nome do rei diante do povo. Então, no momento escolhido pelo rei, e a mensagem que o rei entregou para ele entregar. Isso é o papel do arauto. E o pregador, ele toma, por analogia, esse lugar. Nós vamos para diante do povo de Deus, pressupondo que nós já temos conosco a mensagem de Deus, tá certo? Assim, olha aí, portanto, o primeiro passo da pregação é o recebimento da mensagem da parte de Deus e que essa mensagem pressupõe um texto bíblico. Então, aqui eu tenho o passo mais importante para a minha pregação. Eu recebi de Deus uma mensagem para entregar. Agora sim, eu posso dizer que eu estou diante do povo e que eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para a igreja ou para aqueles que estão ali me ouvindo, porque Deus me enviou ali para pregar. Uma certa vez ouvi alguém dizer assim: pastor, eu recebi um convite de um irmão para pregar, e agora? O que é que eu vou fazer? Misericórdia, né? A gente recebe os convites e a gente vai para lá sem sequer saber o que é que eu vou falar. Então eu preciso ter uma mensagem da parte de Deus para entregar. Quero ilustrar o que eu estou acabando de dizer para vocês com uma experiência pessoal. Uma certa semana me deparei com um texto do livro de Números. E o texto é aquele que, do capítulo 13, 14 de Números, que diz o seguinte: se Deus se agradar de nós, ele nos colocará naquela terra. É aquela passagem bíblica que fala a respeito dos 12 espias que foram enviados lá para a terra de Canaã. O povo estava ali na planície de Moabe, esperando o momento de atravessar o Jordão. E foram enviados 12, e daqueles 12, 10 vieram difamando a terra, 2 se mantiveram fiéis à palavra do Senhor, e esta frase aí é de Caleb, que mandou calar o povo, porque o povo já estava todo inflamado pelos incrédulos. Então ele trouxe essa mensagem para diante da congregação, dizendo que se Deus se agradar de nós, então ele nos porá naquela terra. Números 14. Eu estava naquela semana com aquele texto, eu não sabia por quê. E eu estava estudando, eu estava fazendo a leitura desde o início da semana. E aí, quando chega aí para o finalzinho de semana, eu recebi uma visita de um irmão de outra congregação, da cidade de Guaratinguetá, e então me chamou na porta da igreja e me disse: irmão Denilson, nós estamos com um congresso lá na nossa congregação
e o pedido dos irmãos foi para que o irmão seja um dos pregadores. E aí, no caso, um dia de um círculo de oração, enfim. Aí eu falei, tudo bem. E qual que é o tema que os irmãos estão meditando para esta festividade? Quando ele me deu a carta, eu olhei e era exatamente o texto que eu estava meditando. Irmãos, me alegrei tanto, agradeci o convite do irmão, contei essa experiência para ele, então ele disse, então está confirmado o propósito de Deus. Então vejam, eu fui convidado para pregar, porém, o Senhor Deus já estava trabalhando no meu coração e já havia me dado a mensagem, irmãos, o texto para eu trabalhar. E eu já estava meditando, olhando os pontos principais daquele texto. E depois, quase no finalzinho de semana, eu recebo o convite. Lógico, o congresso seria ainda para alguns dias para frente, eu acho que quase um mês ainda para frente do convite que ele havia me feito. Mas percebemos que o Senhor Deus já estava trabalhando, confirmando, e já havia me dado a mensagem. Por isso, eu não fui convidado de uma forma aleatória. Verdadeiramente, nesse caso, o Senhor estava no negócio. E quando eu cheguei lá para pregar, aí a introdução da minha mensagem foi exatamente isso aqui que eu estou contando para vocês. Ora, o Senhor, ele me deu muita graça para aquela mensagem, os irmãos receberam de muito bom grado aquela mensagem que eu tinha para transmitir para os irmãos. Então, voltando aqui para o nosso slide, o primeiro passo da pregação é o recebimento da mensagem da parte de Deus e que isso pressupõe um texto bíblico. Lógico, você não pode pregar algo que não esteja embasado num texto. E aqui a gente aproveita para falar a respeito daquilo que às vezes muitos fazem, de fazer a leitura de um texto e vai para outro texto, vai para outro lugar e começa então a falar de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo ali mencionado. Então, você que é um pregador, você que está começando a falar diante da igreja, fique no texto, explique o texto. E para a gente não ficar sem um texto bíblico aqui nessa nossa fala, eu trouxe um e vou colocar na tela para vocês. Aí, esse texto é de Gênesis, capítulo de número 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. A arca repousou no sétimo dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Vejam, o texto do capítulo 8 é longo. Agora, eu trouxe uma parte de um texto, que é aquela que eu vou fazer a leitura para os irmãos lá na congregação. Eu não preciso ler o capítulo inteiro, de forma alguma, até porque a minha mensagem ela está contida exatamente aqui nesta perícope que eu trouxe para vocês. Qual que é o destaque do texto lido? Primeiro, lembrou-se Deus de Noé. Explique diante da igreja o que é lembrar-se. Quando usamos essa expressão em relação a Deus, isso aqui é muito significativo, posto que Deus ele não se esquece de nada. Porém, o texto está dizendo que Deus se lembrou de Noé. O que significa esta expressão dentro da Bíblia, o lembrar-se? Para o homem, implica em esquecimento. Agora, e Deus? Então eu preciso explicar isso aqui. No meu primeiro tópico, eu já vou explicar qual que é o significado dessa expressão
lembrou-se Deus de Noé. O segundo que eu quero destacar está: e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Percebam, o vento, todas as vezes que nós falamos de vento dentro da Bíblia, ou no nosso contexto cristão, nós já pensamos em luta, em tribulação, em dificuldades, mas não é sempre assim. Olha esse vento. Esse vento passa sobre a terra com um propósito. E qual que é o propósito do vento? Fazer com que as águas do dilúvio se aquietassem. Pronto. A partir do momento que esse vento de Deus passa, haverá mudanças. Pois bem, então eu estou destacando o meu segundo tópico, o fato do vento de Deus, que significa um agir de Deus, um mover de Deus sobre um determinado local ou com um determinado propósito. O vento significa que Deus está agindo. E por fim, a gente vai falar da consequência desse vento. Quais foram as consequências, quais foram os resultados que vieram após esse vento passar? E aí está elencado para nós nos outros versículos, e dessa forma eu vou desenvolver o meu terceiro ponto dentro desse texto, explicando aqui os resultados que vieram após o vento de Deus passar. E por fim, no primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes, e aquilo que era tormenta agora está tudo calmo, está tudo tranquilo, mudou a paisagem de tudo, as águas secaram, a terra secou, e então Noé irá sair da arca, tá bom? Aqui nós temos o exemplo. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos sempre pensar dessa forma. Você quer dar alguns passos para a sua pregação? Então, dê o primeiro. Qual que é o primeiro? Dê um passo correto, dê um passo certo, que é esse primeiro. Tenha a mensagem. E como já havia colocado aqui para vocês no slide, a mensagem pressupõe um texto bíblico. Fique no texto, estude esse texto, e quando chegar diante da igreja, explique todos os pontos importantes dentro deste texto, principalmente as expressões que ali são utilizadas, que dentro do contexto bíblico são diferentes nos nossos dias, e por isso eu preciso fazer essa comparação e trazer a explicação para a igreja. Não se esqueçam de trazer a aplicação. O que significa toda essa mensagem para os dias atuais e o que é que eu tenho que fazer a partir deste momento que ouvir essa mensagem. Isto aqui é um ponto importante, que eu tenho que provocar uma ação, uma atitude na vida daqueles que estão ouvindo a minha mensagem, ok? Deus continue abençoando cada um de vocês, e eu aguardo cada um de vocês no nosso próximo vídeo com mais algumas dicas a respeito de pregação. Amém? Até então, o próximo vídeo, querendo Deus.